Olha o que o Paulo Brito colocou no Twitter. Eu achei interessante. Diz que o futebol brasileiro é repleto de mentiras e histórias para boi dormir. O presidente da CBF disse que não queria desfalcar time brasileiro para a seleção. Data FIFA, não tem rodada do Campeonato Brasileiro, para que as seleções a seleção brasileira, no caso, possa convocar o jogador que quiser. Mas teve uma correria danada aí para o André chegar a tempo de jogar. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, disse que só libera o Fernando Diniz sob pagamento de multa. Caso a CBF quisesse tirar o Fernando Diniz, teria que pagar uma multa ao Fluminense. E depois a gente viu no podcast o Diniz dizer que a seleção brasileira dele é o Fluminense, que a seleção dele é o Fluminense. Segundo matéria do GE, a CBF tentou que o Diniz fosse efetivado como técnico da seleção brasileira, mas o Mário exigiu uma multa. E chegou a esse consenso aí do Fernando Diniz ser o técnico interino da seleção brasileira. Mas é igual o Júlio, lá do Todo Mundo Odeia o Cris, né? O Fernando Diniz vai ter 2 empregos, um na CBF e outro na seleção brasileira. O que eu acho interessante nisso aí, pode ser até bom para a CBF, porque o Fernando Diniz vai implantar o seu dinizismo, aqueles toques de bola ali vindo dos zagueiros. Uma outra curiosidade que eu tenho, o Ancelotti não joga daquela maneira. Né? Se o Diniz fosse o interino do Guardiola, talvez um pouquinho semelhante no toque de bola, esse negócio todo. Mas o Ancelotti, as características do time dele, dos times que ele comanda, são bem diferentes da do Fernando Diniz e do Guardiola também, né? Que alguns tentam assemelhar o Fernando Diniz. Eu tô intrigado, tô assim na expectativa como é que isso vai funcionar, porque o Fernando Diniz aí vai jogar da forma que a seleção brasileira vai tentar implantar na seleção brasileira o que é implantado no Fluminense. Daí o dinizismo já tem a expectativa de ir muito bem nesse ano aí, ou até o Ancelotti chegar à seleção brasileira. Isso pode durar 6 meses, ele como interino, como pode durar 1 ano. E nesse 1 ano ou 6 meses ele vai fazer o que ele sabe, o que ele faz em todos os clubes que ele comandou. Esse toque de bola ridículo aí, o Alisson que se prepare, o goleiro do lado do City também, que foi o titular no último amistoso, o Ederson, acho que é o nome do goleiro da seleção brasileira. Pra você ver que eu acompanho a seleção brasileira pra caramba. Aí o que acontece? Os zagueiros, né, o Militão, na lateral o Danilo, o lateral direito, o lateral esquerdo da seleção brasileira também, que é um rodízio danado lá, que a seleção brasileira não acertou com o lateral esquerdo até hoje. Então essa galera vai ter que se acostumar a esse toca-toca, né? O Casemiro também, que deve fazer a função ali que o André faz no Fluminense, desse toca-toca insuportável, né, na defesa que o Fernando Diniz colocou e implanta em todos os seus clubes. A seleção brasileira vai ter que se adaptar. E depois de 1 ano e 6 meses, essa seleção brasileira vai ser entregue a um outro treinador que não tem a filosofia do Fernando Diniz. Para mim já é uma bagunça por aí. O ideal é que o interino da seleção brasileira, até a chegada do Ancelotti, tenha que o time jogue de uma forma semelhante a quem vai comandar a equipe dali em diante. Aí se a seleção brasileira, que bem provavelmente vai jogar um bom futebol com o Fernando Diniz no começo, até os adversários entenderem qual é o sistema tático da seleção brasileira e começarem a anular, como acontece no Fluminense, vai jogar muito bem. Se a seleção estiver muito bem na eliminatória, estiver andando muito bem, ganhando todos os jogos, jogando futebol bonito, daí vai e troca, daí chega o Ancelotti e comanda a seleção brasileira. Aí muda toda a filosofia da partida ali, porque não cabe. O Fernando Diniz é uma coisa, o Ancelotti é outra completamente diferente. O Fernando Diniz vai obedecer ao que o Ancelotti mandar. Quem vai fazer a escalação, quem vai convocar os jogadores a partir dali. O certo era o Ancelotti escolher o seu representante aqui no Brasil e o seu treinador interino alinhado com a sua mesma filosofia de jogo. E que o Ancelotti colocasse o bedelho, direcionasse, escolhesse os jogadores de sua preferência para quando ele assumir, depois de 1 ano, depois de 6 meses, 1 ano e meio, ele já saber praticamente como esses jogadores estão na seleção brasileira, como é que é a forma que estão jogando. Fernando Diniz vai ter a independência de convocar quem ele quiser, da forma que ele quiser, e jogar da forma que ele quiser, sem se preocupar com uma ruptura
quando ele der a vaga para a chegada do Ancelotti. Cara, é muita bagunça para mim, é confuso. E ruim para mim, para o Fluminense também. O treinador com a cabeça em outra situação, que para mim, para o treinador, é mais importante do que o Fluminense a partir de hoje. Para você, a seleção brasileira pode não ter importância nenhuma, mas para o Fernando Diniz se torna a chance da vida dele. Agora, a partir de hoje, não tem essa parada de estar somente focado no Fluminense. Ou, a partir de agora, dividido entre Fluminense e seleção brasileira, e o Fluminense tem o mesmo peso que a seleção brasileira. Não, não existe. É a chance da carreira do Fernando Diniz, dele alavancar de vez a carreira dele na seleção brasileira, e o foco vai ser direcionado lá, na seleção brasileira. Ele vai estar escalando o Fluminense, comandando o Fluminense e pensando nos jogadores do Fluminense que ele pode vir a convocar para a seleção brasileira, observando outros jogadores, outras competições, o futebol no mundo, acompanhando o futebol inglês, futebol alemão, futebol espanhol e deixando um pouquinho de lado, ou um pocão de lado, futebol nacional, futebol brasileiro, o Fluminense, a forma de jogar. Eu acho completamente errado o treinador tentar focar na seleção brasileira e no Fluminense. Eu acho que o Fluminense é a nossa seleção. Diferente do que o Fernando Diniz falou, que a seleção dele é o Fluminense, a conversa fiada. A nossa seleção é o Fluminense. Minha preocupação é o Fluminense, não é a seleção brasileira. Eu quero o melhor para o Fluminense. E quando ele não convocar o Nino, não convocar o André, ou não convocar um Ganso, quem sabe, vamos ficar no André e no Nino, não convocar, para não prejudicar o Fluminense, como é que vai ser a repercussão da mídia, caso isso aconteça? Ou se ele, como a seleção brasileira é a prioridade dele, convocar o Nino e o André e os jogadores ficarem cansados, não chegarem a tempo de um jogo importante após a data FIFA. A prioridade é a seleção brasileira, ele precisa do Nino e do André para o sistema tático dele funcionar. E aí, como é que fica? Como é que fica nisso aí? Aí o torcedor do Fluminense vai se sentir traído, a seleção brasileira vai se sentir traída, ele vai ter independência de convocar jogadores do Fluminense, 2, 3, 4 jogadores do Fluminense que vão se encaixar perfeitamente no sistema dele, que já estão trabalhando com ele já há muito tempo nessa forma de jogar. Hein? Essa que é a minha preocupação, é um conflito de decisões entre seleção e Fluminense. A própria filosofia da seleção brasileira, também estou preocupado nesse ponto com a seleção brasileira, numa ruptura de um treinador interino que vai ficar 1 ano, 6 meses, a gente não sabe, não tem nada definido ainda quando o Ancelotti vem, se o Diniz vai dar sequência até a Copa do Mundo, também tem isso, vai que o Ancelotti chegar, não quero ir mais não, deixa aí com o Fernando Diniz, que o trabalho está indo muito bem, e ele fica para a seleção brasileira, a partir dali tem que procurar um outro treinador. Cara, por que não fez isso com o Dorival? O Dorival do São Paulo, faz lá dupla jornada com ele, dá um emprego para ele na seleção brasileira pro Dorival. Ou para outro treinador, né? Sampaoli, no Flamengo, o Fernando Diniz, eu acho que quebra. O time já não está jogando bem. Né? Já mostra que há na cabeça dos jogadores, no ambiente do Fluminense, na cabeça até do próprio treinador, pelo estresse dele na beirada do campo, que houve um assédio também. Isso também pode ser um assédio da parte da CBF, o treinador está com a cabeça balançada. Isso está refletindo no comando dele na seleção brasileira, está refletindo no comando dele na beirada do campo. Completamente descontrolado, não só ele, como o interino dele também. E uma hora ou outra, quando ele estiver à vontade na seleção brasileira, vai dar um tchau para o Fluminense. A CBF paga a multa ou não. O Fluminense não deveria ceder a esse ponto. O Fluminense está cedendo há muito tempo para a CBF. Com arbitragens muito ruins, árbitro muquirana apitando jogos do Fluminense seguidamente, o Fluminense não faz nada. Agora ceder um treinador para a seleção brasileira dessa maneira é triste, né? Vamos ver como essas coisas vão desenrolar. O que é certo agora é que a seleção brasileira se acerta com o Fluminense e Fernando Diniz será o treinador interino. Treinador é o nome acertado para ser anunciado pela CBF ainda nesta semana. Ele segue no comando da equipe do Fluminense. E agora fica aí no aguardo de mais informações sobre esse caso esquisitíssimo. Não vou nem desejar boa sorte, Fernando Diniz. Tô bolado. Fui!